Hoje a aula é sobre intervalos de confiança. O objetivo é estimar uma incerteza da nossa estatística. Computa uma estatística de interesse, por exemplo, o x-barra, né? E a gente quer saber qual que é a incerteza associada a essa estatística. E a gente quer também fazer alguma relação de intervalos entre essa estatística e o nosso MI, né? Então, a gente quer saber o intervalo de valores que cobrem a média populacional MI com uma certa probabilidade. Então, vamos começar com uns exemplos bem intuitivos, né? A temperatura de amanhã estará entre menos 100 graus e mais 100 graus. Com certeza, a temperatura vai estar nesse intervalo, mas isso não dá muita informação, né? Um intervalo muito largo, pode ser muito quente ou muito frio, definitivamente não é uma coisa informativa para a gente. Não dá para tomar nenhuma decisão com base nisso. Por outro lado, se fizesse uma estimativa, numa precisão lá, sei lá qual casa decimal, né? Então é improvável que o intervalo vai cobrir a verdadeira temperatura máxima do dia, né? Mas se for correto, é altamente informativo, mas é improvável que isso cubra a temperatura real, tá? E o objetivo é gerar um intervalo de confiança que faça sentido, usando esse conhecimento que a gente teve nas aulas anteriores sobre distribuições de médias amostrais. O primeiro ponto que a gente vai usar das aulas anteriores é aquela ideia de estimadores não enviesados. A média x-barra é um estimador não enviesado do MI populacional, assim como a variância da amostra, S², né? Então dividido pelo N-1, estima de forma não enviesada a variância populacional, tá? Então esse aqui é um primeiro elemento que a gente vai usar. Um outro elemento que a gente vai usar é o que a gente viu na aula passada, né, do teorema central do limite, que se você tivesse uma amostra com um N grande o suficiente, a distribuição das suas médias amostrais vai seguir uma função densidade de probabilidade que é centrada no MI, seguindo uma distribuição normal e com um desvio padrão, sigma x-barra, dado pelo sigma da população original, dividido pelo raiz do N. Esses são os dois aspectos da aula 2 e da aula 3 que a gente vai usar para conseguir definir nossos intervalos de confiança. Vamos fazer isso com base num outro exemplo, para entender como que o intervalo de confiança é computado. O exemplo que a gente vai ver é sobre notas do Enem. A UFABC informa a uma repórter que o desvio padrão das notas dos alunos aprovados na UFABC, o desvio padrão é 100, mas se recusa a informar qual que é a média das notas. Ou seja, a gente sabe o sigma, a gente não sabe o MI, a gente gostaria de estimar esse MI. E essa repórter, ela decide investigar esse assunto. Ela faz uma amostra bem aleatória, né? Então, ao invés de ficar perguntando para as pessoas na frente da sala, o que ela fez foi pegar todos os números de telefone, ela teve acesso a todos os números de telefone, e ela ligou para cada um desses elementos da amostra, sorteados, 100 alunos sorteados. Aí ela perguntou para cada um deles qual era a nota, e ela conseguiu um x-barra 705. A média obtida foi 705. E o que ela queria fazer é colocar um intervalo de confiança para essa média dessas notas. E ela gostaria de falar, a gente estima que seja 705, mais ou menos alguma coisa, esse intervalo de confiança. Tá? Então esse é o nosso exemplo. E aqui é o que a gente já conhece, né? Então a gente já sabe que a nossa média x-barra veio de uma distribuição que tem essa função da densidade de probabilidade. E o que a gente precisa para sistematizar esses dados? Primeiro o sigma e o N, né? Então, com isso a gente consegue definir qual que é o desvio padrão das médias, né? Então, o desvio padrão dessa função da densidade de probabilidades, de onde esse x-barra veio. Ela consegue computar, então, que o erro padrão, ou o desvio padrão da média, que é a mesma coisa, né? É 10. Então, é uma distribuição que ela é centrada num MI, que eu não sei quanto que é, mas é uma distribuição normal com desvio padrão 10. O desvio padrão da média é 10. Então, tem esses valores aqui, Mi menos 10, Mi menos 20, Mi menos 30, Mi mais 10, Mi mais 20, Mi mais 30. E essa é a distribuição que se espera para gerar os x-barras. Então, qual que é a chance dessa média amostral ter caído nesse intervalo de Mi menos 10 até Mi mais 10? Isso aqui é relembrar o que a gente viu na aula passada, aquela leitura de tabela, que é enorme, P enorme, né? Mas é que eu vou sistematizar aqui nessa figurinha que é mais fácil. Então, entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão, tem 34 com 34, então aproximadamente 68% de chance. Tá? Então tem 68% de chance que esse x-barra tenha vindo desse intervalo. E nesse intervalo aqui, que vai então de mais ou menos 2 desvios padrão, né? Então é 13 com 34, dá um 47 do outro lado, dá mais ou menos os 95%. Rodar no R, qual que é um Q enorme de 2,5 ou de 97,5, você vai ver que cai mais perto do 1,96, né? Então, 1,96 que é para conseguir os 95%. Beleza, mas então, esse aqui vai ser o intervalo de confiança que aquela repórter vai fazer. Vamos supor que ela queira usar um intervalo de confiança dado por essa fórmula aqui. Então, x-barra mais ou menos o sigma raiz de n. Ela colocou o intervalo de confiança dela centrado no 705, que foi esse x-barra que ela computou, e ela colocou um desvio padrão da média para cima e um desvio padrão da média para baixo. Então, 705 mais 10 dá 715,
705 menos 10 dá 695. Tá? Então, esse aqui é o intervalo de confiança que ela produziu, que é esse intervalo de confiança 65%. Esse aqui foi o experimento que foi efetivamente feito. Agora vamos fazer uma simulação aqui para entender o que quer dizer esse 68%. Vamos assumir que o nosso Mi é 700. Tá? Então, seriam feitas 100 repetições com o mesmo tamanho de amostra. Para cada amostra de 100 pessoas, foi obtido um X-barra diferente e foi centrado um intervalo de confiança com um desvio padrão da média para cima e um desvio padrão da média para baixo. E o que você observa? Que a nossa média Mi, ela é coberta por apenas 68% dos intervalos de confiança. Então, os que estão em preto aqui, os que estão em vermelho, não cobrem o nosso Mi. Tá? Então, esse é o sentido do intervalo de confiança. A gente já sabe da tabela, agora vamos voltar àquele exemplo da repórter. Né? Inclui o verdadeiro parâmetro da população, o Mi, com uma determinada probabilidade. Eu quero fazer um outro intervalo de confiança naquele mesmo experimento. Só que agora eu quero fazer um intervalo de 95%. Para fazer um intervalo de 95%, eu tenho que colocar lá o quase 2, né? Quase 2 desvios padrões. 1,96 para ser um pouco mais preciso. Construindo 100 amostras, sempre com 100 pessoas, o que eu teria agora é que uma porcentagem muito maior dos intervalos vai incluir o Mi populacional. Aqui a gente tem uma cobertura de 95%. Deu, por acaso, exatamente o mesmo valor do esperado, por teoria. E se eu quiser fazer de um outro jeito? Eu quero mudar o número de pessoas. Tá? Eu quero fazer amostras maiores. Eu quero fazer amostras com 1000 pessoas. O que acontece é que meus intervalos de confiança vão ficar mais estreitos. Estou colocando um N maior. Estou dividindo essa margem de erro aqui associada a esse X-bar. Não mais pela raiz de 100. Mas sim pela raiz de 1000. Mas como eu estou mantendo o Z associado a 95%, né, colocando 1,96 ali, o que acontece é que eu continuo com aquela cobertura de cerca de 95%. Essa é a ideia do intervalo de confiança. É uma estratégia de computar um intervalo ao redor do seu X-bar que vai incluir o seu Mi populacional numa certa probabilidade. Então, a regra geral para produzir um intervalo de confiança, quando a gente sabe o sigma, né, que era o caso desse exemplo, é isso aqui. X-barra mais ou menos um Z vezes o erro padrão, vezes o sigma da população original, dividido pelo raiz do N. P é a porcentagem desejada de valores que vão conter o seu parâmetro, e Z é o valor correspondente àquele P. Então, é aquele valor que você consegue a partir de uma tabela Z, né? Ou usando o Q-norm do R. Então, vamos só relembrar aqui como que tendo um P, como se obtém um Z. Eu quero achar uma probabilidade de cobertura do parâmetro Mi de 68%. Tá? Então, eu vou ter um valor menos Z e um valor mais Z, que centram os 68% de probabilidade aqui no meio. E eu sei que essa é uma distribuição simétrica e que tem que somar 100%, ou seja, tem 16% aqui e outros 16% aqui. Relembrando, tanto a tabela quanto o P-norm, eles usam a integral dessa distribuição de menos infinito até o valor de Z, né? Então, e na tabela Z, lá o que aparece são os valores positivos de Z apenas. Então, você tem que procurar na tabela o valor correspondente a 84%. Procura na tabela até chegar aos seus 84%. E você encontra o seu Z aqui, que no caso é 1. Então, 1, daí 0 na primeira casa decimal e 0 também na segunda casa decimal. Então, 84%, esse é o jeito para chegar aqui. E que eu poderia fazer no R por outra estratégia. Escrever o Q-norm, ponto 84. Então, eu chegaria no meu Z igual a 1 aqui, né, aproximadamente 1. No R, eu poderia colocar também valores menores do que 50%, ou seja, associados a Z negativos. Então, se eu colocasse o 16, ele me dá o menos 1. A integral de menos infinito até 1 é 0,16, né? Então, 16% de probabilidade. E se eu quisesse fazer o 95%? Eu quero achar os valores de Z que limitam 95% de área. Tem que ter 2,5 para cada lado. Faço a integral do menos infinito até o Z positivo, que somos 97,5%. E é só procurar na tabela onde está o 97,5. Então, é 1,96, né? Então, parte inteira, a primeira casa decimal vem aqui das linhas e a segunda casa decimal vem dessa coluna. Então, pode colocar no R lá. Então, o Q-norm associado a 97,5%, dele vai te dar lá 1,96. Ou você pode botar o 2,5, né? Dele vai te dar menos 1,96. Tá, a gente já sabe da tabela, agora vamos voltar àquele exemplo da repórter, né? Ela sabe o sigma, 100, ela quer o intervalo de confiança 95%, fez uma amostra de 100 alunos e observou que a média da nota do Enem desses 100 alunos é 705. Ela quer construir um intervalo de confiança. O primeiro passo é computar o erro padrão, o desvio padrão da média, aquela distribuição
que a gente sabe, por teoria, de onde se originam os x-barra, né? Os x-barras, eles vêm de uma distribuição que tem aquela função densidade de probabilidade. O sigma do x-barra só aplica a formulazinha, né? Pega o sigma da população, divide pelo raiz do n, e a gente chega aqui que o sigma era o 10, que a gente já tinha feito. Depois a gente calcula a melhor estimativa de μ que a gente tem, que é a própria média amostral, o nosso x-barra de 705. Depois que fez isso, a gente obtém os valores de z, que delimitam aquela área de 95%, que no caso lá era 1,96, a gente já viu várias vezes. E depois a gente descreve o intervalo de confiança. O intervalo de confiança é 705 mais ou menos 1,96 vezes o 10, que é o erro padrão. Tá? O intervalo de confiança é dado por 705 mais ou menos 19,6. Você pode apresentar também de outra forma. O intervalo de confiança inferior é tanto, o intervalo de confiança superior é tanto, ou o intervalo de confiança está limitado por esses dois valores. É assim que se apresenta o intervalo de confiança. Beleza? Vamos pegar um outro exemplo agora, né? Vamos usar agora. Tá, então, a duração de uma peça de um equipamento segue uma distribuição normal com sigma 5 horas. Então, de novo, ele está dando sigma para a gente. Então, ela dura por um determinado número de horas e o desvio padrão desse número de horas que essa peça dura é 5. Tá, então, foram amostradas 100 peças e obtiveram uma média de duração de 500 horas. Então, isso aqui é um x-barra, certo? A gente já tem aqui o nosso sigma, a gente já tem o nosso x-barra e tem o nosso n. Então, a gente quer construir um intervalo de confiança para a duração da média com nível de significância 95%. Primeiro passo lá, computa o erro padrão, descobre o valor de z associado àquela probabilidade e, finalmente, computa o intervalo de confiança. Então, o x-barra, que é o nosso 500, mais ou menos o z, que é 1,96, vezes o erro padrão, que é 5 dividido por raiz de 100. Né? Então, só aplicamos a fórmula aqui, bem facinho mesmo. Né? Só relembrar que a gente sempre tem que construir a nossa distribuição das médias. Né? A gente sempre tem que saber o desvio padrão da nossa distribuição das médias. Tá? E assumindo, então, que ela saiu da distribuição normal, você consegue usar o z da tabela normal padrão. Continua com o cálculo aqui e chega nesse intervalo de confiança 499 até 501 quase. Né? E agora vamos complicar um pouquinho mais. Quando a gente não sabe essa variância, foram sempre dados os valores de desvio padrão. E se eu não tiver o valor de desvio padrão da população? Se eu não tiver, eu estimo. Eu sei que a melhor estimativa do sigma da população é o desvio padrão da minha amostra. Né? Então eu uso o meu S, né? Eu faço aquele estimador S com N-1 ali. E daí eu continuo usando o Z-score do mesmo jeito, né? Da nossa tabela Z. E só que isso só funciona quando o nosso N é grande. Pelo teorema central do limite, a gente só consegue construir uma distribuição das médias que se iguala a uma distribuição normal quando você tem um N gigante. Né? Se você tem um N pequeno, ele ainda não adere perfeitamente a uma distribuição normal. Para quando o N é grande, você consegue usar essa mesma estratégia que a gente já tinha visto. Vamos pegar aqui um outro exemplo com um N gigante, um N de 500 peças. Examinando 500 peças, encontrou-se 260 defeituosas. 52% de peças defeituosas. Né? 260 dividido por 500, a gente chega aqui no nosso x-barra de 52. Qual que é o intervalo de 95% da proporção das peças defeituosas? Aqui a gente vai ter que aplicar aquela mesma equaçãozinha, só que agora a gente não tem o sigma, né? Mas eu vou dizer para vocês que a variância de uma proporção é dada por P1 menos P. Se a variância é isso, é só tirar a raiz que a gente chega no desvio padrão. Temos o nosso x-barra de 52%, temos a nossa variância, que é o P1 menos P, tira a raiz desse P1 menos P, né? Então 52 vezes 48, e a gente chega no desvio padrão. Então o desvio padrão da média, né? Então o nosso erro padrão de 0,02, né? E depois a gente continua naquele mesmo esquema, né? Como o N é gigante, a gente consegue usar a aproximação normal sem problema. A gente está querendo fazer um intervalo 95%, a gente chega no Z de 1,96, intervalo de confiança, o x-barra 0,52, mais ou menos 1,96, o erro padrão 0,02, né? E chegamos no nosso intervalo de confiança, 95%, né? De 0,47 até 0,56. Tá, mas isso aqui funciona quando o seu N é gigante, né? Quando o seu N é gigante, a distribuição normal aproxima bem a sua distribuição das médias. Mas quando você tem um N pequeno, isso já não funciona. Então, a premissa para conseguir usar esse teste que a gente falou é ter um N grande. Mas daí tem um cara genial, né? Então, o Gossett, um estatístico que trabalhava na Guinness, que faz cerveja, e ele produziu ferramentas estatísticas, incluindo essa distribuição T, que usa no teste T, né? Teste T de Student. Ele botou isso como pseudônimo dele para conseguir publicar esses trabalhos. Ele produziu essa distribuição T. E essa distribuição T, o que ela é? Ela é uma distribuição que se aproxima muito com a normal, só que ela tem uma maior densidade de probabilidade nas caudas.
tá? Nas caudas da esquerda e da direita. Então ela é mais conservadora. Aqui eu fiz um plot de uma distribuição normal, ela começa aqui embaixo e depois ela sobe e chega aqui em cima. É a mais magrinha, né? Ela tem menos probabilidade aqui e o máximo de probabilidade perto do zero, tá? Essa é a normal. E aqui estão as distribuições T, com diferentes graus de liberdade. Tá? Então, é um parâmetro dessa função que está associado a um N. Né? O grau de liberdade é dado por N menos 1. Aqui, um grau de liberdade 1, ou seja, essa aqui é a distribuição com maior densidade nas caudas. Tá? E quando você vai aumentando o grau de liberdade, você tem uma maior concentração da probabilidade perto do zero e minimização nas caudas. E isso aqui é só o códigozinho que eu usei para produzir essa figura, colocando aqui o denorm, né, que a gente já tinha visto, né, para construir a função da densidade de probabilidade de uma normal, e depois, em seguida, eu coloquei a distribuição T com diferentes graus de liberdade. Né? Então, 100, 30, 10, 5, até 1. A gente vê que é bem similar. Assim como tinha lá o P-norm e o Q-norm, agora a gente vai usar o QT e o PT. E sempre colocando o grau de liberdade, que é o parâmetro extra, né, que tem na distribuição T. Aqui está colocada aquela tabela que a gente já conhecia, da distribuição normal, a tabela Z, e aqui está dessa distribuição que é muito parecida com a distribuição normal, mas que ela tem essa variação das densidades aqui, dependendo do grau de liberdade. E dá para ver que aqui a organização da tabela já é totalmente diferente, né? O que foi colocado aqui foram os graus de liberdade nas linhas e os valores de probabilidade nas colunas. A integral de menos infinito até um determinado valor de t, que é o que está colocado aqui, está associado a 60% de probabilidade. 60% de probabilidade, que está aqui com grau de liberdade de 1. E o que a gente vê que quando vai subir no grau de liberdade, a gente chega aqui no grau de liberdade infinito. Isso aqui é exatamente anormal. Né? Então a gente pode procurar esses valores de probabilidade associado a esses valores dos nossos quantis, né, dos nossos valores de t, a gente pode procurar isso aqui na tabela Z. Então eu vou procurar os valores de probabilidade. Então está aqui o valor mais próximo de 60%, aqui o valor mais próximo de 70%, 80% e assim por diante. E qual que é o valor de Z associado a esses valores? Né? O Z de 0,25, que é o valor que a gente tem aqui, o 0,25. Aqui o 0,52, que é o valor que a gente encontra aqui de 0,52. Então, só mostrando que a tabela normal é igual à tabela T quando você tem um grau de liberdade infinito. Mas quando a gente vai diminuindo o grau de liberdade, os T's ficam mais distantes do zero, né? Ou seja, eles vão tornar esse nosso intervalo de confiança mais largo. Quando você tem um N pequeno, você vai ter um grau de liberdade pequeno, ou seja, você vai tender a ter valores de T mais distantes do zero, né? Ou seja, esse intervalo de confiança de uma amostra pequena é mais largo do que de um N grande. E por duas razões, né? Primeiro porque tem o raiz de N ali, e depois também porque T vai ter um grau de liberdade menor, então vai ser um número maior. Então vamos lá, vamos pegar um outro exemplo aqui. Então agora um exemplo com uma amostra bem pequena, com um N menor do que 30, você é obrigado a usar uma distribuição T. Mas como a T e a normal chegam no mesmo lugar, vale a pena usar sempre a T, porque a T ela vai corrigir para o seu grau de liberdade. O jeito fácil para não fazer bobagem é sempre usar a T. Então vamos olhar esse nosso exemplo. A média de desvio padrão de uma amostra de 10 elementos, N10, são 8,7 a média e 2 o desvio padrão. Qual é o intervalo de confiança com nível de 95%? E daí, primeiro passo, computar o erro padrão. Segundo passo, procurar na tabela, agora a tabela T. Qual que é a probabilidade associada a 95%? Sempre lembrar que o 95% não vai estar aqui na coluna 95%. Não é assim que funciona. Você tem que colocar os 2,5 de cada lado lá e chegar no 97,5, né? Então a gente está com probabilidade 95, né? Então tem que procurar no 97,5 e a gente está com grau de liberdade 9, né? Então que é o 10 elementos menos 1. Então grau de liberdade 9. Grau de liberdade 9 que a gente puxa aqui. Ou a gente poderia procurar isso pelo R, né? A gente usa o QT, né? Qual que é o quantil da distribuição T com esse grau de liberdade 9 associado a 97,5%. Aí você acha, chega no mesmo valor. Então a gente tem lá o nosso valor de T correspondente a esse grau de liberdade e essa probabilidade. E daí é só construir o intervalo de confiança. X barra 8,7, o T 2,26, vezes o erro padrão, né, que é a melhor estimativa que a gente tem do nosso sigma, que é o nosso desvio padrão amostral 2, e o N, né, a raiz do N, que era 10. Né? Então, chega nesse intervalo, que vai de 7,2 até 10. Beleza, então a conta é fácil, mas agora vamos partir um pouquinho para a interpretação. Podem ser verdadeiras ou falsas. Interpretando o intervalo de confiança. Eu estou 95% certo de que minha média amostral está correta.
Tá, essa afirmação está errada em vários níveis. Uma média amostral ela não está certa ou errada. A chance de que você tenha conseguido colocar sua média amostral em cima do teu Mi é quase zero, né? Principalmente se for contínua a sua distribuição. A chance de encontrar X barra exatamente igual ao seu Mi é zero, né? Então não faz sentido essa afirmação, né? E se eu repetir meu experimento, Mi vai variar, mas cairá no meu intervalo de confiança em 95% das vezes. Isso está errado, por quê? Porque está falando que Mi varia. Como a gente já sabe, Mi é uma constante, né? O Mi é um parâmetro populacional fixo. O que vai mudar é o X barra, né? Que o X barra, ele vai depender da sua amostra. Ele tem uma distribuição diferente do Mi, que é uma constante. Então, o Mi nunca muda. O que muda é a média amostral. E o intervalo de confiança ao redor dela, né? Que o intervalo de confiança sempre está centrado no X barra. O intervalo de confiança da média está sempre centrado na média amostral. Daí aqui, ó, se você repetir seu experimento muitas vezes, repetindo também o procedimento de cálculo para obter o intervalo de confiança 95%, espera-se que 95% dos intervalos irão cobrir a verdadeira média Mi da população. Então, essa aqui é a coisa certa, né? Então, essa é a interpretação de intervalo de confiança. O meu intervalo de confiança tem 95% de probabilidade de incluir Mi. Vocês acham que isso aqui está certo ou está errado? Você definiu um intervalo de confiança, são dois números, maior ou menor. E o seu Mi, ele pode estar lá dentro ou não. Tá? O Mi é uma constante que pode estar dentro daquele seu intervalo de dois números, sim ou não. Não é que ele tem uma probabilidade de 95%. O que tem a probabilidade de 95% é o método. Se você usar esse método, você vai produzir intervalos diferentes. É aquela ferramenta que tem a probabilidade de 95%, não aquele intervalo. Então, o seu intervalo não tem isso aqui. Então, isso aqui não está exatamente certo. Talvez você possa achar que isso é algum preciosismo, mas não é a definição formal do intervalo de confiança. O problema daqui é que, uma vez definido o intervalo, ele contém ou não o Mi. É uma concepção comum e errada de intervalo de confiança. E a definição é essa que a gente tinha colocado aqui, né? Então, seria esse procedimento de cálculo. Aqui tem uma explicação um pouquinho mais prolongada disso aí, se vocês quiserem. É só pegar depois o link nos slides. Os intervalos de confiança são construídos para conterem Mi numa fração das repetições e não sabemos onde nosso Mi está. A gente não tem um valor de probabilidade associado a isso. O que a gente viu aqui foi tudo sobre o intervalo de confiança da média, que a gente pode computar dessa forma, esse é o jeito habitual, esse é o jeito que se ensina, mas como eu já tinha mostrado na primeira aula, eu gosto muito desses métodos de reamostragem, esses métodos Monte Carlo, né, esses procedimentos bootstrap. É uma coisa muito simples, né? Você não precisa de toda a teoria do teorema central do limite e você consegue computar intervalos que convergem muito bem para os que são computados dessa forma, toda baseada em teoria. Tá? E só para relembrar o que é esse procedimento bootstrap, você amostra a sua amostra, né, com reposição, com o mesmo tamanho. Então, você tem 10 elementos, você seleciona 10 elementos ao acaso aqui com reposição. Então, você pode pegar mais de uma vez cada elemento, 2, 3 vezes o mesmo elemento. Tem elemento que você pode não pegar nenhum, tem uma aleatoriedade ali. E daí você computa a sua estatística de interesse, que pode ser a média, mas pode ser mediana, pode ser desvio padrão, pode ser intervalo interquartil, você pode usar a estatística que você quiser, tá? É claro que tem as estatísticas aí que a gente sabe que tem os vieses, né? Então, o intervalo interquartil tem viés, o desvio padrão tem um viés, principalmente se você está trabalhando com um tamanho de amostra muito pequeno, mas você consegue produzir para essa estatística, seja ela enviesada ou não, você consegue produzir um intervalo de incerteza dela. É uma chave mestra, né? Então você não precisa se preocupar se você tem um N baixo ou um N alto, ele vai produzir já o seu intervalo, já considerando todos os aspectos. Você pode usar isso para várias estatísticas de interesse, tá? E é um procedimento que, tudo bem, ele é um pouquinho complicado na primeira vez que você vê, mas com o tempo isso vai ficando mais fácil, né? Então, reamostra com reposição, computa a sua estatística de interesse, seja ela qual for, e repete isso várias vezes, né? E depois, a partir dessas estatísticas reamostradas, você computa os percentis, né, de início e fim do intervalo. Então, pega o percentil 2,5, o percentil 97,5, por exemplo, para produzir um intervalo de confiança 95% da sua estatística. Aqui é um exemplinho, a gente faz aquele mesmo procedimento que a gente já tinha visto na primeira aula, mas que vale a pena lembrar, né? Que é definir os valores, definir os vetores e depois fazer um loop aqui com muitas repetições. Em cada um deles você faz o sample, né? Usa a sua função sample, amostrando a sua amostra com o mesmo tamanho dela, com reposição. Então, essa aqui vai ser sua amostra bootstrap. Tá? E você faz isso múltiplas vezes, e em cada uma vez dessa você computa a sua estatística, que pode ser média, desvio padrão, mediana, intervalo interquartil, o que for. Né? E aqui está, por exemplo, mostrado
o histograma das médias, seguiu razoavelmente uma distribuição normal e você consegue pegar lá os intervalos dessa média de amostra bootstrap, pegando aqui o percentil 2,5, 97,5. Então você conseguiu construir o intervalo de confiança 95%. E isso para média, ou para o desvio, ou para mediano, ou para o intervalo interquartil, você consegue fazer sempre o mesmo procedimento. E eu vou partir um pouquinho aqui para o R, para repassar vários aspectos interessantes dessa aula, né? Então, primeiro eu quero refazer algum daqueles exemplos. Examinando 500 peças, encontrou-se 260 defeituosas. Qual que é o intervalo de confiança de 95% das peças, né, sabendo que a variância de uma proporção é P menos P. Então vamos lá. Primeiro passo é definir a nossa amostra. A minha amostra de 500 peças tem 260 uns, repete o 1 260 vezes, é isso que está colocado aqui, e repete o 0 240 vezes, né? O 1 menos P. E depois concatena esses dois vetores, né? Então um monte de 0 e um monte de 1. Essa aqui é a nossa amostra, certo? Então foi a partir disso aqui que foram computadas todas essas estatísticas. E você pode fazer o caminho todo ali, computar o N, né, que é baba, que dá 500, né, que já sabe disso, o nosso X barra, a média desse monte de 0 e um monte de 1, que vai dar o seu 52%, o seu desvio padrão, que deu quanto aqui? Deu meio, que tem que dar a mesma coisa que isso, né? A variância da proporção é 1P menos P e tirar a raiz quadrada. Dá muito próximo um valor do outro. Depois a gente tem que calcular o Z, né? A gente tinha feito isso aí tudo para amostras gigantes, quando a gente só sabia do Z ainda, né? Poderia pegar o Q enorme do 97,5, que daí ele dá 1,96 para a gente, ou a gente pode agora, usando o T, né? Então o QT também para 97,5, colocando o grau de liberdade N-1. Então temos o nosso T 1,96 aqui, né? Então você vê que a normal é aproximada muito bem pela T quando o seu grau de liberdade é gigante. Está quase o mesmo valor, né? O Z e o T. Uma vez que tem isso, vamos fazer aquelas continhas que a gente tinha feito antes. Z vezes o erro padrão. Então o desvio padrão dividido pela raiz do N. Tá? Então esse aqui vai ser a nossa margem de erro, né? 0,04. Que a gente pode pegar esse valor e multiplicar por um vetorzinho, um mais 1 e um menos 1. Né? Então mais ou menos, o jeito de fazer no R é colocar esse vetorzinho mais 1 e menos 1, multiplicado aquele número, né, que a gente tinha produzido aqui. E a gente chega nisso aqui e a gente só soma o nosso X barra. E pronto, a gente tem o nosso intervalo de confiança, né? Que era o 0,52 menos 0,4 e o 0,52 mais 0,4. Ou seja, 0,47, 0,56. Era isso que a gente tinha feito nos slides, né? E a gente pode agora fazer o T, computar o intervalo de confiança no T. Só colocando o X barra mais ou menos o seu T vezes o erro padrão e chega aqui no seu intervalo de confiança usando o T, né? Que dá quase a mesma coisa. A gente pode passar agora para um outro jeito de resolver isso. A gente viu isso tudo fazendo na mão, né? Fazendo todas as continhas, lembrando de cada um dos detalhes de como que se faz essa conta, mas no dia a dia a gente usa as funções nativas dos programas, né, para fazer as suas contas. E aqui a gente usa, por exemplo, essa função t-test, né? A função nativa do RT-test te dá o intervalo de confiança. Essa função serve para outras coisas. Esse pedaço aqui todo a gente pode ignorar por enquanto, mas o que vem daqui é um intervalo de confiança da nossa média, né? Então, é de menos 0,47 nananã até 0,56 nananã, que é exatamente o valor que a gente obtém aqui, né? Em todas as casas decimais. Ou seja, o que o R está fazendo nessa função por baixo é rodar isso aqui. E aqui então aparece a média e aparece o intervalo de confiança. Você colocando esse t-test da sua amostra. E a gente pode também caçar isso pelo Bootstrap, né? A gente poderia computar os nossos intervalos de confiança usando o Bootstrap, né? Que é só definir aqui o nosso vetor, onde a gente vai colocar as nossas médias amostrais e rodar aqui, então, as várias vezes, né? Os vários Bootstraps, em que cada vez você constrói uma amostra Bootstrap a partir da sua amostra original. Então, sample, função sample para fazer amostragens, né, da sua variável amostra, com o mesmo tamanho da sua variável amostra, com reposição. Aqui, então, a gente tem a nossa amostra, que é um monte de 0, um monte de 1, né, aquelas peças defeituosas e não defeituosas, e fizemos uma amostra aqui. Então, temos uma amostra Bootstrap que agora amostrou aleatoriamente aqui esses valores. Aí computou a média e vai salvar numa posição desse vetor. Quando você roda isso aqui as suas 10.000 vezes, aqui o nosso histograma bonitinho, mostrando que aproxima muito bem de uma distribuição normal e consegue computar os quantis aqui, 2,5% e 97,5%. E dá para ver que eles se aproximam muito daquilo que é dado pela função nativa do R, né? Usando o T lá, 0,476 e o 0,564. Né? Fazendo pelo Bootstrap, a gente não precisou de nenhuma teoria do teorema central do limite, a gente chegou nos mesmos valores disso, né? Só fazendo a amostragem com reposição da nossa amostra e computando a estatística em cada vez. E depois computando os percentis 2,5 e 97,5, chegando lá no nosso intervalo de confiança.
Tá, então esse aqui é o primeiro exemplo que eu queria mostrar para vocês, mostrando todas as coisas que a gente viu em aula, mas agora com a mão na massa, né? E vamos fazer o terceiro exemplo, o que que era mesmo? A média de desvio padrão de uma amostra de 10 elementos são 8,7 e 2. Qual é o intervalo de confiança de 95%? Tá, então a gente já tem o N, que é 10, tem o X barra, que é 8,7, e tem o desvio, que é 2. É isso que a gente tem. Poxa, eu quero fazer usar aquela função nativa, que é o mais prático de todos, né? Só que a gente não tem a amostra, né? A gente só tem as estatísticas da amostra. A gente tenta rodar isso aqui, não roda, né? Porque não existe essa variável. Para conseguir usar as funções nativas do R, você tem que ter uma amostra. E a estratégia aqui que eu vou mostrar é como simular a sua amostra a partir das estatísticas. Porque a gente precisa de alguma coisa como os valores brutos. Tá? Eu vou assumir aqui que essa amostra veio de uma distribuição normal e cheguei nos valorezinhos ali, vindo de uma distribuição normal com média 0 e desvio 1. Mas vocês vão ver que a média dessa amostrinha que a gente fez, que veio de uma distribuição normal, de média 0 e desvio padrão 1, ela não tem média 0, tá? Mas a média dela aqui, no caso, deu 0,43. E o desvio padrão, que a gente imagina que viria do 1, na verdade deu 1,18. Eu quero transformar nisso, né? Eu quero transformar ela numa amostra de 10 elementos com essa média e esse desvio. Tá, como é que eu faço? O primeiro passo é forçar ela a ter média 0 e desvio padrão 1. Como é que eu faço para forçar ela a ter essas estatísticas, média 0 e desvio padrão 1? O primeiro passo é deslocar essa amostra no sentido inverso da média dela, né? Então, se ela tem a média 0,43, eu tenho que subtrair o 0,43 para fazer ela ficar centrada no zero, tá? Então, uma vez que eu fiz isso, eu tenho a minha amostra centrada no zero. E o próximo passo é dividir pelo desvio padrão. Eu tenho o desvio padrão de 1,18. Se eu divido pelo desvio padrão de 1,18, eu forço ela a ficar com desvio padrão 1. Então eu vou rodar isso aqui e observar se deu isso de fato. Qual que é a média agora desse valor atualizado aqui? É 0, então a média é menos 3 elevado a 10 a menos 17. Ou seja, é zero, o que o computador consegue representar como zero. E o desvio padrão aqui deu 1, né? Então temos média 0 e desvio padrão 1. E daí é só multiplicar essa amostra, que agora tem média 0 e desvio padrão 1, eu multiplico ela pelo desvio padrão que eu tenho interesse, que é 2, fiz o desvio padrão sair de 1 e ir para 2, e depois eu somo no meu x barra, né? Então ele vai sair de 0 e vai cair no meu x barra, no caso aqui 8,7. Tá? Então agora está atualizada a nossa amostra com todas as características. E vamos checar aqui. A média é 8,7 e o desvio padrão é 2. Tá? Então temos a nossa amostra aí com esses valorezinhos que chegam nessas estatísticas. Tá? Agora a gente tem nesse dado simulado, a gente consegue aplicar as funções nativas do R, né, para conseguir computar o nosso intervalo de confiança. Rodamos o t-teste, tem todo esse pedaço aqui que a gente ignora por enquanto, né, e chegou lá no nosso intervalo de confiança de 7 a 10. Vocês podem checar lá nos slides, vão ver que vai estar bem parecido. E poderia fazer também pelo Bootstrap, aplicar exatamente o mesmo caminho, né? Exatamente o que a gente já tinha visto no outro caso. Então a distribuição está lá, centrada no 8,7, que era a média dela, e tem o desvio padrão. A gente pode olhar o desvio padrão. Quanto que dá o desvio padrão dessa média Bootstrap? Isso aqui é para dar o erro padrão, né? 0,598. A gente conseguiria pegar fazendo o quê? Pegando o S dividido pelo raiz de N. Se eu pego o S, que é 2, divido pela raiz do N, que é 10. A gente aproximou muito bem, né? Conseguiu chegar muito perto do erro padrão, computado por teoria, através dessa ferramenta Bootstrap. Depois que a gente fez isso aqui no Bootstrap, a gente pode computar um intervalo de confiança, né? Então, que deu bem parecido com o intervalo de confiança pela função nativa do R, né? Ela deu até um pouco mais estreita, se você olhar, ó. Aqui deu de 7,26 até 10, usando o teorema central do limite, adaptado para aquelas distribuições de N baixo, né? Então, botando a cauda mais pesada, tá? Mas quando você faz um bootstrap, na verdade, você tem até uma definição até um pouco mais estreita. Isso, às vezes, acontece um lado, às vezes acontece o outro. Não é uma regra de que o bootstrap seja mais apertado. O bootstrap, na verdade, é uma medida mais acurada. Ele usa exatamente a informação que tem naquela amostra. Claro que é uma amostra simulada aqui, mas ele usa toda a informação que tem naquela amostra para conseguir fazer uma estimativa dos seus intervalos de confiança muito bem. Se você coloca uma distribuição que é muito assimétrica ou uma distribuição bimodal, dá um intervalo de confiança muito mais estreito do que deveria ser. Se você faz o Bootstrap, ele fica mais largo. O Bootstrap, ele é uma ferramenta mais acurada para fazer estimação de intervalo de confiança. Tá. E aqui é aquele último pedaço, computar o intervalo de confiança de várias estatísticas, né? Então aqui era só a definição da nossa amostra, e aqui a definição dos vetores, onde a gente vai salvar as médias Bootstrap, desvio Bootstrap, mediano Bootstrap, né, para cada uma delas, né? A gente roda lá os nossos 10 mil Bootstraps. Para cada um deles a gente faz a mesma coisa, né?
Então, primeiro a gente define a nossa amostra bootstrap, faz o sample da sua amostra, com o tamanho da amostra, com reposição, e para cada loop desse, você tira a sua estatística de interesse. A média, o desvio padrão, a mediana, o intervalo, o interquartil. Aqui é a função do R para fazer intervalo interquartil, né? Mas que dá o mesmo resultado daquela outra que pega os quantis explícitos, né? Quantil 25 e o quantil 75. Faz todo esse caminho. Você pode olhar como que é a cara das distribuições e pode olhar quais são os intervalos de confiança definidos para cada um deles, pegando os percentis 2,5 e 97,5. Então, a gente está produzindo um intervalo de confiança 95% da média, um intervalo de confiança 95% do desvio padrão, o da mediana, e assim por diante. É uma ferramenta que serve para um monte de coisa, né? Então, é uma chave mestra aqui para conseguir computar intervalo de confiança da estatística que você tiver interesse, independente do formato da sua distribuição, tem que ficar se baseando muito em teoria. A teoria já vem automaticamente pelas aleatorizações que são feitas por esse procedimento. Eu só quero passar mais um detalhe aqui, eu só queria fazer um exercício rapidinho, um pouquinho mais aplicado, né? Para aquele exemplo que a gente tinha dado na primeira aula de eleição. Aquela pesquisa que foi feita na véspera da eleição, do primeiro turno da Prefeitura de São Paulo. Nessa pesquisa foram entrevistados esse N de pessoas, 2.800 e tanto. Eles encontraram essas porcentagens, né? Estimaram essas probabilidades a partir dessa entrevista com essa amostra. Nível de confiança de 95%. De onde veio esse intervalo de confiança centrado nessa média, mais ou menos, essa margem de erro? É isso que eu queria mostrar aqui para vocês, como fazer isso, né? Então, vamos lá. Vamos limpar tudo aqui o nosso environment. Então, eu estou colocando esse N, esse 2.897, e eu vou fazer só o primeiro caso aqui, tá? Desse candidato aqui, o candidato Bruno Covas. Então, eu tenho esse N, tenho essa probabilidade, que é 23, e eu posso usar aquela estimativa de desvio padrão de proporção, né? P vezes 1 menos P, para chegar na variância, tirando a raiz para chegar então no desvio. Então, nosso desvio é o ponto 42, para essa estimativa de média tem esse desvio, e construo o nosso intervalo de confiança, né? Que é x barra, que é essa probabilidade, mais o QT, para buscar o nosso T, o mais ou menos, aqui ele pegou o 2,5, 97,5, e pegando o QT, para aquele grau de liberdade, né? O DF aqui é Degrees of Freedom, né? O grau de liberdade, que é o N menos 1. Eu estou colocando DF igual, mas não precisaria, né? Se você der um F1 aqui no QT, ele te diz que você põe a probabilidade na primeira posição e o grau de liberdade na segunda posição. Então, é redundante, né? Colocar esse DF aqui. Está na mesma, enfim. Então, são jeitos diferentes de escrever no R. Tá, então, aqui a gente tem que o T deu 1,96, né? O N é gigante, então vai aproximar normal, vai dar 1,96. E daí, então, probabilidade, o x barra, mais o valor de T, vezes o erro padrão, né? Que é o desvio dividido pela raiz do N, que aqui deu esse 0,007. E daí eu consigo computar, então, o meu intervalo de confiança, que deu quanto? De 0,21 até o 0,24. No intervalo de confiança, a gente consegue chegar na margem de erro, subtraindo a probabilidade. Ele tinha falado 2%, tá? Mas, na verdade, é 1,5%, né? É 2%, é uma estimativa um pouquinho mais conservadora, pelo menos para esse candidato. E você pode trocar lá, botar o 0,14 e fazer toda essa mesma conta e chega num outro intervalo, deu 1,2. Cada valor desse tem um intervalo de confiança diferente, né? Então, porque no intervalo de confiança a gente usa o desvio padrão que é estimado pelo P1 menos P. E se você mudou o P, dá um valor diferente. Você vai ter um intervalo de confiança para cada um. Tá, mas vamos voltar aqui para o 23 e temos aqui a nossa margem de erro de 1,5. Um intervalo de confiança de 0,21 até 0,24. E a gente pode fazer isso aqui na função nativa do R, de novo, aquela mesma história, faz uma repetição do valor 1 pela probabilidade vezes a amostra, então a gente vai produzir um montão de uns e os zeros, né? As pessoas que disseram que não vão votar nesse candidato. E daí então aqui é a nossa amostra, só concatenou esse monte de 1 com esse monte de 0 e fez depois o t-test, né? Então a gente pode comparar o t-test com o cálculo de intervalo de confiança feito na mão. E dá para ver aqui que deu exatamente quase o mesmo valor. Isso aqui é uma questão numérica, né? Que pegou a probabilidade vezes a amostra aqui, só pode ser número inteiro, né? Ele deu 666, aqui é 66,31. Então, essa é uma diferença puramente numérica. E dá para fazer a mesma coisa pelo Bootstrap, mas eu não vou explicar isso aqui de novo, que já deu, né? Então, só fazer a média e computa o intervalo de confiança da nossa amostra, que deu do ponto 21 ao ponto 24, do mesmo jeito que o t-test tinha dado do ponto 21 até o ponto 24.